Então, galera, quem fala aqui mais uma vez é professor Carlos Alípio. E nesta segunda aula eu vou trazer o estudo, mais uma vez, das ondas, só que um estudo matemático das ondas. Então vamos lá. As ondas, ela tem um caráter periódico, ou seja, elas repetem em determinados intervalos de tempo. Por isso é necessário nós definirmos duas grandezas: a grandeza período e a grandeza frequência. O período é definido fisicamente como o menor intervalo de tempo para que uma oscilação volte a se repetir, ou seja, é o menor intervalo de tempo para que um fenômeno periódico repita-se. O período é representado pela letra T maiúsculo, né? Os exemplos de movimentos periódicos, por exemplo, é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, né, que dá a ideia de dia e noite. O movimento de translação seria outro exemplo, o movimento da Terra em torno do Sol. Enfim, tem vários tipos de movimentos que são periódicos. Bem, uma observação também importante é como o período é uma medida de tempo, é o menor intervalo de tempo, como diz a definição. Essa medida de tempo tem que ser necessariamente medida em segundos, porque em física geralmente nós trabalhamos no Sistema Internacional de Unidades. Frequência. Frequência é definido como o número de oscilações ocorridas por unidade de tempo. Então veja mais uma vez, frequência é o número de voltas, o número de oscilações que ocorrem por unidade de tempo. Professor, como é que calcula a frequência? A frequência é calculada, tem uma formulazinha aí, ó. A frequência, representada pela letra F minúscula, é igual ao número de oscilações dividido pelo tempo. Em cima fica o número de oscilações e no denominador fica o intervalo de tempo. Então, para calcular a frequência, só basta dividir o número de oscilações pelo tempo. Depois de você dividir isso aí, a unidade ao final será Hertz. Lembrando que o tempo tem que ser necessariamente medido em segundos. Então, o número de oscilações pelo tempo em segundos. E a unidade no final, Hz, Hertz. Bem, então nós vimos no slide anterior a ideia de que uma onda é um fenômeno periódico, ou seja, que se repete em intervalos de tempos iguais, e definimos duas grandezas: o período, que é o menor intervalo de tempo para que uma coisa volte a se repetir, e a frequência, que é o número de oscilações pelo tempo. Professor, existe alguma relação entre essas duas grandezas? Período e frequência existe. Uma é o inverso da outra. A frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência, ou seja, F é 1 sobre T, ou seja, frequência é 1 sobre o período, ou o período é 1 sobre F. Como é que nós provamos isso, professor? Da seguinte forma: como a frequência é o número de oscilações dividido pelo tempo, nós poderemos pensar a oscilação de uma volta, ou seja, uma oscilação só. Se nós tivermos uma oscilação única, né, então o tempo para uma volta, para uma oscilação, é exatamente o período. Então nós vamos chegar que F vai ficar igual ao número de oscilações 1 sobre o tempo, que é o período, ou seja, frequência é igual a 1 sobre T. Agora nós vamos estudar os chamados elementos de uma onda. Então nós temos um garoto, uma corda fixa aí, e essa corda está sendo oscilada, está sendo produzida nela uma perturbação, e nós vemos alguns elementos. Então nós temos um eixo de equilíbrio aqui, essa linha pontilhada, seria a situação em que a corda estaria esticada pelo garoto, o garoto não perturbaria essa corda, e nós temos essa linha vermelha que mostra a situação da corda em perturbação. Existem pontos que estão acima dessa linha pontilhada, são chamados cristas. Então todos esses pontos que estão acima da linha pontilhada são chamados de cristas. E os pontos que estão abaixo dessa linha pontilhada, usando esse sistema de referência, são chamados de vale. Correto? E a distância
entre essa linha pontilhada até um ponto da onda é chamado de amplitude. Claro que essa amplitude aqui é a máxima, é o ponto mais alto da onda, é representado pela letra A. Existe amplitude tanto na crista como no vale, correto? E o outro elemento que também nós podemos frisar é a questão do comprimento da onda. Então, o que é um comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância, é o comprimento entre dois pontos de uma onda de mesma característica, ou seja, entre duas cristas ou dois vales. Então vamos lá. Como nós vimos no slide anterior, nós visualizamos alguns elementos. Vamos voltar aqui. Visualizamos a ideia de crista, seriam os pontos acima, os pontos abaixo seria o vale. A distância da linha pontilhada, ou seja, do eixo de equilíbrio até o ponto da onda é chamada de amplitude. E a distância entre dois pontos de mesma característica de uma onda é chamado de comprimento de onda. Agora vamos para uma definição formal. O que é um comprimento de onda? Primeiro, o comprimento de onda é representado pela letra grega lambda. E diz o seguinte: é a distância entre dois valores repetidos num padrão de onda. É usualmente representado pela letra grega lambda. Então, ó, nós temos um ponto aqui, a onda seria essa linha azul. E a distância entre um ponto da onda, vamos pegar esse ponto mais alto, da esquerda, até o outro ponto vizinho mais alto, da próxima crista, a distância do ponto mais alto para outro ponto mais alto, ou seja, a distância entre duas cristas consecutivas, é o que nós definimos de comprimento de onda. Outra coisa também importante é a questão de amplitude, que nós já vimos e vamos formalizar esse conteúdo agora, esse conceito. Então, a amplitude representada pela letra A é o valor observado de um ponto da onda ao local de equilíbrio da mesma. Então, o eixo de equilíbrio seria essa linha preta, em que a corda não estaria perturbada, e essa distância dessa linha preta até um ponto da onda, essa distância desse eixo preto até um ponto da linha azul, seria o que a gente chama de amplitude, representado pela letra A. Vamos passar agora para uma equação chamada equação fundamental de onda, de uma onda. Equação fundamental de uma onda. Veja, a equação fundamental de uma onda diz o seguinte, que a velocidade de uma onda é determinada pelo produto entre o comprimento de onda vezes a frequência. Então veja, velocidade de uma onda é igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Ou a velocidade de onda pode ser calculado como sendo o quociente entre o comprimento de onda, lambda, pelo período. Exemplo: uma onda desloca-se na superfície de um lago com a velocidade de 0,3 metros por segundo. Sabendo que o comprimento de onda é 0,6 metros, determine quantas vezes por segundo um pedaço de madeira que flutua neste lago vai realizar um movimento de sobe e desce. Isso corresponde a perguntar qual é a frequência deste movimento oscilatório em hertz. Ou seja, veja, ele deu a velocidade, 0,3 metros, deu o comprimento de onda, o lambda, que é 0,6 metros, e está pedindo a frequência. Então vamos nos dados: 0,3 metros por segundo, velocidade, comprimento de onda 0,6 e ele quer a frequência. Resoluçãozinha aí, ó. Os dados da questão: velocidade 0,3 metros por segundo, comprimento de onda 0,6 metros e ele quer a frequência. Aplicando a fórmula, claro que nós vamos aplicar a primeira, que é uma equação que tem a frequência, que é o que ele pede, e vai ficar assim: resolução: V igual a lambda vezes F, V é 0,3, lambda é 0,6 vezes a frequência. O 0,6 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 0,3 dividido por 0,6 e vai chegar num quociente de 0,5 Hz. Olha só, uma questãozinha para a gente trabalhar.
questão de ondas, velocidade, comprimento de onda, questãozinha bem completa, de 96. Diz o seguinte: uma onda é estabelecida numa corda, fazendo-se um ponto A oscilar com a frequência igual a 1 vezes 10 elevado a 3 Hz, como mostra a figura. Então nós temos aí a figurinha, ó, uma onda, nesse caso transversal, como você pode observar, e a distância entre esse ponto de equilíbrio até esse outro ponto é 50 centímetros. E ele faz algumas afirmativas. Na 1 ele diz que pela figura o comprimento de onda é 5 centímetros. Na 2, o período da onda é 1 vezes 10 a menos 3 segundos. Na 2, a velocidade de propagação da onda é de 1 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. E quer que você fale quais são as corretas. Então vamos para a resolução. O dado da questão foi que a frequência é 1 vezes 10 elevado a 3 Hz. Então veja, o comprimento de onda é a distância de um ponto até outro ponto que tem a mesma característica. Se você viesse aqui por esse lado, esse ponto aqui haveria uma subida, esse ponto aqui é descendo, então não tem a mesma característica do que o A. O próximo ponto vai ser a repetição do A, subindo de novo. Então essa distância de A da seta vermelha até a outra ponta da seta vermelha é o que a gente chama de comprimento de onda. Então se daqui para cá é 50, se nessa crista é 50 centímetros, então o comprimento de onda é 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Então veja, pela figura o comprimento de onda é 5 metros? Falso. Então a primeira afirmativa falsa. Então a resolução aí, ó, lambda é igual a 100 centímetros, seria 50 mais 50 e dá 1 metro. 2. O período da onda é 10 elevado a menos 3 segundos. Bem, o período, como nós vimos nos slides anterior, período é igual a 1 sobre a frequência. A frequência é 1 vezes 10 elevado a 3. Então vai ficar T igual a 1 sobre F, T igual a 1 sobre 10 elevado a 3. Chegando à conclusão, usando alguns artifícios matemáticos aí, o período vai ser 10 elevado a menos 3 segundos. Então, a afirmativa 2, verdadeira. E vamos calcular a velocidade para verificar o item 3. Velocidade vai ser igual a lambda vezes a frequência. Lambda, o comprimento de onda, é 1 metro, está aí embaixo. Frequência, como a própria questão diz, é 1 vezes 10 elevado a 3, chegando a uma velocidade de 10 elevado a 3 metros por segundo. Ou seja, alternativa 3, verdadeiro. Então, resposta correta, letra C. Então, galera, um grande abraço e até breve.